Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, hein, o Corinthians ele passa uma vergonha lá, né, é eliminado de novo de uma pré-Libertadores. Mas assim, vamos falar do São Paulo também. Vou falar do Corinthians um segundo, tá? Só pra deixar claro os impactos que tem você pagar 4 milhões por mês pra um cara tipo Depay. E a moral que ele tem no time do Corinthians, e é o que nós não vemos desses caras que ganham mais, esses caras que vieram da Europa, que brilharam lá, terem moral no time do São Paulo. Então não é que eu tô falando aqui do Corinthians, eu quero fazer um paralelo e acho que vai ser algo bastante interessante, beleza? Fala também dessa dívida do São Paulo aí, tem página já postando que o São Paulo vai dar uma maquiada nos valores, mas assim, maquiada porque os valores aparecem abaixo. Então, para São Paulinos que estão aí querendo a dívida menor, acho que já está acontecendo e tá próximo, hein? A discussão eterna do manter o Zubeldia ou não continua firme e forte. Hoje teve vídeo de jornalista falando já sobre esse ponto e tem também as discussões internas dos São Paulinos falando sobre Caleri e o André Silva e tal. Tem muita coisa pra nós trocarmos uma ideia aqui hoje e eu quero você comigo nesse debate, nessa conversa aqui, fechou? Vamos fazer disso uma conversa? Então comenta aí, usa o espaço para comentar e vamos junto que eu quero ler sua opinião também sobre todos os temas daqui de hoje. E para começarmos o vídeo, não sendo uma coisa assim meio para deixar desapercebido, chega nesse like aí, dá um likeinho para dar uma moral no vídeo e se inscreva também aqui no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda e eu quero agradecer pela audiência enorme nos vídeos dos últimos dias aí, foi muito top, viu? Valeu de verdade, meus amigos e amigas são paulinos e são paulinas, valeu. Olha só, começando por esse ponto aqui do Depay lá no Corinthians, uma coisa que eu acho que pega, que é bastante interessante também, é que o Depay ele ganha quase 4 milhões por mês, né? E não deu certo. Você vê ali que o Barcelona de Guayaquil conseguiu a classificação, o que não deixa de ser um vexame pro Corinthians mesmo. Ah, mas o Barcelona é um time legal e tal. Tá bom, só que o outro é o Corinthians, né? Era lógico que era obrigação do Corinthians de passar, isso é óbvio. E o que pega pra mim muito é ver corintianos que estão ali criticando o Memphis Depay. E isso me dá saudade, cara, de você poder criticar. Por exemplo, eu queria ter podido criticar o Oscar, que não ganhou do Palmeiras, mas não tem como, porque ele não joga na posição. Chega no São Paulo, um cara igual o Oscar, um cara igual o Rames, você percebe que não dá pra conversar com o jogador. Falou assim, Oscar, você precisa jogar mais. Não dá, porque ele tá de volante. Ô Rames, você vai treinar ou não vai? Não dá pra perguntar, cobrar o Rames treinar e nada. Sabe por quê? Porque quando é no São Paulo, primeiro que o cara quando joga no São Paulo, o Rames quando jogou, ele jogou bem. Vocês lembram que ele jogava bem quando ele jogava? Eu me lembro, ele jogava bem, ele dava os passes, ele aquela preguiça de sempre, mas ele jogava bem. O que vinha pra gente? Era técnico falando, eu não vou colocar esse cara porque ele não performa no treino. E o São Paulo, por sua vez, ele fechava o treino. Então o treino nunca é aberto mais. Nós ficamos aqui à deriva, torcendo pra ter uma notícia pescada daqui, uma notícia vazada ali. E tem pouquíssimos caras hoje, nesse time tão fechado que é o São Paulo, tem poucos jornalistas que têm acesso lá dentro. Então nós nunca sabemos a verdade do que tá acontecendo. E aí nós cobramos, né? O Dorival, o Carpini, agora o Zubeldia. Muito porque o São Paulo se fecha no seu mundinho e vaza pouquíssimas informações. Mas olhando pro Depay ali, pro Garro, o corintiano como torceu, me dá um pouco de saudade. A nossa discussão é, São Paulo, e aí, quanto deve? São Paulo, e aí, vai trocar o técnico ou não vai? E o Oscar? Não vamos cobrar nada, tá de volante. E o Lucas? Não vou cobrar nada, tá de ponta direita isolado. É papo de Luciano jogando. Quem que nós vamos cobrar? Você parou pra pensar que lá no São Paulo, depois da eliminação com o Palmeiras, nós tivemos uma discussão absurda sobre um toque errado do goleiro Rafael e de um pênalti mal marcado? E aí nós tivemos contra o Novo Horizontino, na classificação, a discussão se seria o mesmo time mantido no 3-5-2, é pouca discussão de futebol mesmo. Nós não temos nada. O Cedric jogou bem contra o Palmeiras, mantém o Cedric. Mantém Arboleda, Alan Franco e Ferrarese. Mantém Rafael, mantenha o Enzo Dias, ou Wender, mantenha Alisson, mantenha Oscar, mantenha Luciano, Caleri e Lucas. É isso. Tipo assim, nós perdemos tudo, mas tá bom porque é o que tem de melhor. Não é o que tem de melhor. Nós precisamos ver o que o Eric faz no treino. Nós precisamos saber por que o Luciano tem essa cadeira cativa no São Paulo. Nós precisamos descobrir se o Caleri realmente é esse cara que todo jogo ele tem aquela bola decisiva, sabe aquela bola do jogo? E ele perde. Tem hoje também uma
umas páginas aí de São Paulinos, que são páginas grandes, tá? Não tô falando de qualquer paginazinha, não. Colocando que o Caleri, todo jogo ele tem a bola decisiva que ele desperdiça. E contra o Palmeiras, que ele também teve. Eu tava olhando o lance de novo agora, não sei se você vai lembrar. Vem um cruzamento da meia direita ali pro Caleri. Ele pula, o Palmeiras vem fazer linha de impedimento, sai errado, o Caleri vai sozinho, quase na pequena área, cabeceia sozinho contra o goleiro, ela quica no chão e passa do lado direito do goleiro do Palmeiras. Então, o Caleri, será que ele tá pipocando? Será que ele é o cara pro São Paulo porque ele se entrega, porque ele faz o pivô? Ou nós precisamos ver um pouco mais? Eu acho que tudo que eu tô falando aqui agora, você tá se perguntando onde o Juba quer chegar, né? Tá criticando, tá elogiando, onde ele quer chegar? O lugar que eu quero chegar nós tínhamos que ver mais dos bastidores, dos treinos do São Paulo para entender melhor a escalação. O Caleri hoje ele pode ser intocável. O Luciano hoje ele deveria ser titular do São Paulo. Sabe, o Oscar ser volante, qual que é o impacto disso pro mundo inteiro ver? Patrocinadores que pagam. Imagina que você é um patrocinador, você tem uma empresa, né? Eu sei que a empresa dos caras tem dinheiro pra caramba e tal, mas imagina que você é uma empresa e vai depositar pro São Paulo 12 milhões por ano, né? Eu fecho muito contato com empresa aqui, de patrocínio aqui no canal, e os caras pagam um X. Quando você pensa em 1 milhão por mês, é uma fortuna assim incalculável. Eles pagam 1 milhão por mês para o Oscar jogar no São Paulo. Pra empresa lá, Superbet. E aí você vai ver o Oscar contra o Palmeiras no primeiro jogo da classificação, o cara já não joga, porque é um gramado sintético. Classificou. Vai jogar com o Palmeiras de novo? Com o Novo Horizontino, o Oscar é melhor em campo, né? Jogando de meia. Contra o Palmeiras de novo, coloca o cara de volante. É muito mesquinho isso. É um pensamento muito pequeno para o Luciano jogar, colocar o Oscar de volante. E nem pro Luciano jogar. Só o fato de colocar o Oscar de volante é diminuir o São Paulo. Pensa aí se isso aconteceria com o Depay. Ah, o Depay não tem espaço aqui porque tem que jogar o Thales Magno e o Romero. Então não cabe o Depay. Vamos pegar o Depay agora e pôr de volante. Você imagina isso acontecendo no Corinthians? Quanto que dura um técnico que colocar eventualmente o Depay de volante? Quanto tempo ele duraria depois? Quanto você acha que a torcida do Corinthians esperaria um técnico perder uma classificação contra um rival com o Depay de volante? Quanto você acha que a torcida corintiana esperaria? Quanto você acha que a imprensa que cobre o Corinthians, ou a imprensa geral, esperaria a paciência com o técnico, que eventualmente pegaria o Depay e colocaria ele de volante e perderia para o rival, simplesmente porque tinha que colocar o Thales Magno e o Romero para jogar? Você percebe o tamanho do desaforo que a gente passa aqui com esse Oscar de volante? E teve alguns que me disseram, mas Juba, foi legal, o primeiro tempo o São Paulo jogou bem. Não, não jogou bem. Não chutar uma bola no gol do Palmeiras não significa jogar bem. Saber se fechar contra o Palmeiras, jogar igual time pequeno, fazer o que o Barcelona de Guayaquil fez aqui ontem, contra o Corinthians, que veio aqui rezando para não tomar 3 gols e as orações deram certo, tomaram só 2. Isso não é o São Paulo. Não pode jogar no Allianz Parque de joelho, com a mão pro alto, pedindo a Deus pra não tomar gol. E falar, o Zubeldia foi bem. Ajoelhou, pediu a Deus pra não tomar um gol e deu certo. Porque é isso que a gente passa hoje. Você colocar o Oscar de volante, o próximo passo é ajoelhar. É o segundo passo. O terceiro é ficar orando. É o que tem pra hoje. Ah, o Caleri perdeu um gol feito. Eu vou sair do muro aqui com o Caleri. Eu acho que o Caleri realmente ele perdeu esse gol feito, mas ele ainda pra mim não é um cara descartável. Ele perdeu a bola do jogo? Perdeu, mas só chegou uma nele. Qual atacante no mundo aí recebe um passe por jogo e tem a obrigação de fazer? Que número que é esse? Cristiano Ronaldo faz um gol a cada chance que tem? Benzema, Haaland, o Mbappé faz um gol a cada chance que tem? Não faz. Então o Caleri, ele teria que ser melhor que o Mbappé, ele teria que ser melhor que o Haaland, fazer um gol a cada oportunidade, porque é isso que acontece. Chega uma bola, ele cabeceia pro lado. Porra, o Caleri é um lixo, tem que sair. Calma. Ele é meio caneludinho? Ele é. Mas também não podemos cobrar dele que ele tenha que cabecear aquela única bola que veio nos 90 minutos. E o São Paulo do Zubeldia é isso. É uma bola. O Lucas, ele tenta, né, driblar, sai pra cá, sai pra lá e tal. Contra o Palmeiras, é claro que não ia deixar ele jogar. Isso é óbvio. E aí o Zubeldia, o que ele faz? Ele recua o Oscar. Então o Lucas não tem nenhum respiro. E aí entra o Luciano.
Pra falar do Luciano também, eu fico olhando muito time que tem por aí, né? Eu vejo muitos jogos. E eu olho pro Flamengo, vou falar só dos grandes aqui. Eu olho pro Flamengo, eu olho pro Cruzeiro, Inter. Eu não vejo, cara, sinceramente, o Alan Patrick sair da meia, porque tem que jogar um Zezinho lá improvisado. Eu não vejo o Matheus Pereira sair da meia, que tem que jogar um Zezinho improvisado. Eu não vejo o Arrascaeta sair da meia, que tem que jogar um Zezinho qualquer improvisado. E o Luciano, ele não é um Zezinho qualquer na história do São Paulo, eu concordo. Mas na meia, ele é. Na meia, ele é. Então, quando pensa que o Luciano hoje na meia é só um Zezinho qualquer, que ele tem um ótimo atacante, na meia é um Zezinho qualquer, por que esse cara tá empurrando o Oscar? Isso que não me desce. Eu fico aqui falando do pênalti que não existiu, na sacanagem com a Federação Paulista, que aliás o São Paulo tá de parabéns, inclusive na postura. Eu critiquei muito aquela postagem de quinta série. É arbitragem 1, São Paulo 0, postagem do São Paulo. Pra mim isso é coisa de quinta série, é coisa de criança, babaca. Agora, quando o São Paulo chega na federação e manda uma carta falando vou colocar o sub-20 ano que vem, é uma grande possibilidade, aí eu concordo. Era isso mesmo que eu esperava do São Paulo. E espero que coloque, inclusive. Coloque o sub-20 ano que vem pra jogar esse Paulista e vamos dar de verdade uma resposta pra Federação Paulista. Quem que é o São Paulo? E essa resposta não vai chegar só na Federação Paulista. Vai chegar na Federação Paulista, vai chegar na CBF, vai chegar na Conmebol, vai chegar em todo lugar. Que o São Paulo não é o palhacitos aí da Leila Pereira, não. Não é o palhacitos aí do John Textor, não. Não tá bom pra gente? Vamos tirar o time de campo. Nós somos o São Paulo. Dá pra peitar sim e mudar esse paulista aí. Mudar a maneira com que tratam a gente, no mínimo. Com esse presidente da Federação Vida Pública e não. É um lance que eu rezo pra não acontecer. Se marca pênalti, o São Paulo acha ruim. Se não marca, o Palmeiras acha ruim. O cara nem conseguiu ter a hombridade, a decência de falar que o lance foi roubado. Ou errado, ele devia falar que foi erro. Ele não falou nem que foi erro. Passou o pano pro sistema dele lá. Então, lógico que é sacanagem que nós estamos passando. Ainda você soma tudo isso com essa questão da escalação do técnico. E um técnico assim, convenhamos também, né? Deixa eu falar se ele fica agora ou não. Vou pegar um arzinho aqui, ó. Bom, peguei até um cafezinho aqui pra aquecer as cordas vocais aqui. É desculpa pra tomar um café, né? Então, por exemplo, vamos falar do Zubeldia agora ficando ou não. Antes deixa eu falar da dívida. Essa dívida do São Paulo, tem páginas aí falando que a dívida vai aparecer agora em 980 milhões. O que seria próximo da casa do 1 bilhão, mas que garantem que o São Paulo maquiou os números e que a dívida real é de mais de 1 bi. E eu sinceramente, tô passando a notícia exatamente o que eu li. Sinceramente, eu não sei se deve 980 milhões ou se deve 1 bilhão. Agora eu penso o seguinte, né? Economista que não sou. Que mais aí? Como é que chama? Economia? Contador que não sou. Um excelente matemático que não sou. Vou ser sincero, pouco me importa se deve 980 milhões ou 1 bilhão. É ridículo, é vergonhoso de qualquer jeito, tá? Dever 980 milhões não é uma boa notícia. Dever 1 bilhão não é uma boa notícia. E é tudo igual. É um lixo igual. Tem que tirar a dívida, sobretudo um time que mal contrata. E quando contrata, os caras vêm de graça, como o Enzo, o Wendel, como o Oscar, né? Como o Cedric, vem tudo de graça. Aí você chega e ainda fica devendo mais. Então é inaceitável. E aí quando vende jogadores da base, vende de maneira ridícula porque o técnico não usa. Isso tem muito a ver com a manutenção ou não desse técnico aí. A falta de resultado do Zubeldia, ela é gritante na vida inteira dele. A falta de ambição por título também. Você vê a coletiva do Zubeldia pós-jogo do Palmeiras, ele não tem ambição de nada, ele tá feliz da vida ali. Né? Totalmente feliz da vida. E quando você vê, por exemplo, o Eric entrando, é aí que eu falo que o treino tem que ser aberto. Quando você vê o Eric entrando, um jogadorzinho nota 2, 1, 0, que ele virou no São Paulo, era bom no Ceará, né? Ele virou nota 0 no São Paulo. Um cara afobado de tudo, só chuta pro alto e agora ele não consegue mais cruzar a bola pra área. Ele entra e tem que cruzar a bola no Caleri, né? Ele não consegue cruzar, não tem força no pé. Aí, nós tínhamos que ver o Lucas Ferreira. O Lucas Ferreira nunca jogou mal no São Paulo.
Ele nunca jogou mal. Sabe quem é o Lucas Ferreira? Aquele ponta, direita, canhoto da equipe de base. Quando ele chega no profissional, ele nunca jogou mal. Também chutou a bola na trave, chutão, corre pra caramba. Só que na base, o que nós temos dele são flashes, são repentes, memórias lindas de ver. De um cara muito acima dos caras da base, que corre muito mais forte. E aí o Zubeldia não coloca. Então parte do pedido de demissão do Zubeldia se deve para esse não uso da categoria de base. E se tivesse tudo fluindo bem, né? Você fala, tá, o cara não usa a base, igual o Muricy não usava, mas ganhou 3 brasileiros seguidos, né? Pô, tá bom, né? Dane-se a base, né? O cara ganhou 3 brasileiros, cara. Pra que vai usar a base? Agora o cara não ganha nada. O cara sua sangue aí pra ganhar da Ponte Preta e perde de virada. Quando muda o time, ele começa a ganhar, ele vai e muda de novo pra perder e perde. Não parece que colocou o Luciano no último jogo pra perder, ele foi lá e perdeu e realizou o sonho? Eu acho que pro Zubeldia um título com o São Paulo é muita coisa, ele tem medo de ganhar, eu acho. Aí ele coloca o Luciano de volta, parece uma autossabotagem que fica no subconsciente dele. Tem jornalista falando que ele tem muito medo, morre de medo de tirar o Luciano. É verdade. Eu vi que teve gente já rebatendo, não, o PVC aí que falou que quis conturbar o São Paulo, como o Zanqueta, sabe o Zanqueta, São Paulino aí pra caramba, falou que o PVC quis conturbar o São Paulo. E aqui com todo respeito mesmo ao ótimo trabalho que eu acho que faz o Zanqueta, discordo completamente. O PVC pode querer conturbar o São Paulo, sim, palmeirense, sim, concordo com tudo isso, mas ele falou a verdade, cara. O Zubeldia morre de medo de tirar o Luciano. E isso, se não pode o PVC falar, eu posso. Eu sou mais São Paulino que todo mundo, igual vocês aí. A gente dá a vida pelo São Paulo, né? Igual nós somos assim, então eu posso falar o que eu quiser. E o Zubeldia morre de medo de tirar o Luciano do São Paulo. Isso é indiscutível. Ele colocou de volta de forma inexplicável e perdeu. E quando ele não usa a base pra colocar o Eric, quando ele não usa o Mike, lateral direito, sabe, você tem que torcer pro Cedric estar em forma. Que, aliás, legal, o Cedric legal que chegou. E tem que torcer pro Igor Vinícius entrar e mudar um curso de uma partida, coisa que ele nunca fez. Nunca fez. Um jogador interessante quando o técnico arma o time para ele correr e cruzar. Agora, se o técnico não conseguir armar como o Zubeldia não consegue, o Igor Vinícius não é nem interessante. Aí o Mike, você fala, porra, tem o Mike que jogou pra caramba na base. Custava ele colocar o Mike? Não vai colocar também. Então, assim, pra mim é Zubeldia fora agora, mas nem esperar nada. Daria pra ter uns dias aí pra um técnico novo que chegasse, ter uns dias de folga enquanto disputa-se a final do Paulista. Ele teria tempo pra trabalhar, pra treinar o time como uma pré-temporada, com os caras já mais em forma, e ainda assim, no Paulista do ano que vem, colocar sim a equipe de base. Sim, porque aí nós também vamos descobrir quem que está pronto e quem não está. Aí o São Paulo vai ser obrigado. O Mike jogou mais que o Igor Vinícius. Vai ser obrigado a colocar. Hoje, o Zubeldia, o Belmonte, aí os caras vivem numa situação muito confortável. Pega o Lucas Ferreira, devolve ele pra base. Fala, não deu. Não deu por quê? Pega o Matheus Alves e devolve ele pra base. Não deu. Aqui não cabe por quê? Se o Luciano joga na meia. Por que não cabe o Matheus Alves? O Mike pega e devolve lá na base, não tá pronto. Põe o Cedric e o Vinícius. Por que o Mike não tá pronto? Então, se jogarem um Paulista com sub-20, a transparência vai aparecer mais pra gente aqui. Talvez os gritos de Luciano acabem com a gente vendo que tem alguém melhor na equipe de base, não é verdade? Talvez o Caleri já estivesse no banco do Rian Francisco se o Rian tivesse jogado jogos do Campeonato Paulista. É o certo pôr o Caleri no banco? Não sei, mas o Rian aparentemente é mais jogador que o Caleri. Então teríamos que ter tido uma transparência maior. O técnico, quando colocou o Rian e o Rian conseguiu jogar bola, ele tratou de desaparecer com o menino, voltou o cara para a equipe de base, praticamente, para não deixar o São Paulino ver que o Rian era uma sombra pro Caleri. Melhor que o André Silva, talvez. Então, é muito fácil, né? Você não quer ter aperto com o Matheus Alves, com o Lucas Ferreira, com o Rian, com o Mike, você pega os caras e não coloca para jogar. Uma atitude covarde, uma atitude suja de um técnico minúsculo que jamais deveria ter sido contratado e jamais deveria estar sendo mantido no time de São Paulo. É ou não é? Fala comigo aí que o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!